Rio é um órfão vítima de bullying que vive em uma favela porque seus pais foram misteriosamente assassinados. No entanto, quando uma deusa espiritual lhe concede habilidades mágicas, ele treina como Goku para ser dominado e destruir aqueles que o injustiçaram. Tudo começa quando um cara chamado Haruto está indo para a universidade de ônibus, mas Truck-kun diz que hoje não e o manda ao encontro de Deus. Enquanto isso, um garoto frágil chamado Rio acorda nas favelas de outro mundo com as memórias de Haruto misteriosamente transferidas para seu cérebro. Rio se esforça para entender o que está acontecendo com ele, especialmente quando ele se lembra de treinar artes marciais para se tornar um Sigma Chad, apenas para ser traído quando sua paixão de infância se apaixona por outro cara, mulheres. Rio começa a pensar que a febre o levou até Lulu, mas nesse momento entra um bando de bandidos e manda ele se lavar porque está com cheiro de bunda de Ronaldo. Irmão. Saindo, ele começa a comer frutas para saciar sua fome, ao mesmo tempo que se ajusta a quantidade de memórias. Porém, ele diz a si mesmo que ainda é o Rio, um órfão sobrevivente nas favelas que tem a missão de vingar a mãe. Só então ele vê algumas garotas de túnica branca e uma delas, chamada Vanessa, pergunta severamente se ele viu uma garota de cabelo roxo. Rio hesita em falar com eles porque parecem esposas de um cheque de Dubai. Sim, não tenho. Porém, quando um deles, chamado Célia, educadamente faz a mesma pergunta, Rio diz que não a viu. Ele também diz a Célia que não é seguro aqui porque ela se destaca como uma ferida no polegar em seu vestido chique. Então as meninas decidem voltar vestidas como plebeias. Antes de partir, Celia usa um feitiço para detectar qualquer presença mágica na área, apenas para ver que o corpo de Rio está transbordando de energia mágica, o que significa que ele tem potencial para se tornar um mago. Depois, Celia recompensa generosamente Rio com uma bolsa cheia de moedas como pagamento pela ajuda. Então Rio rapidamente esconde a bolsa no peito e corre de volta para casa. Assim que ele entra, ele é esfaqueado no coração por um homem mascarado, mas a bolsa de moedas bloqueia a faca. Ele então olha em volta para ver todos os bandidos mortos. Mas quando o homem, mascarado, se aproxima dele novamente, Rio encosta na parede. Enquanto ele enfrenta a morte certa, um espírito mágico aparece diante dele e promete ensiná-lo a usar seus poderes mágicos. Ela então segura seu rosto e diz para ele se lembrar desse sentimento, o que faz seu corpo brilhar antes de ela o beijar e desaparecer. Depois disso, Rio de repente se transforma em Bruce Lee, usando habilidades que aprendeu com suas memórias para desarmar facilmente o mascarado e nocauteá-lo. Ele então vê algo se movendo em uma bolsa e a abre para encontrar uma garota. Depois que ele remove a fita adesiva de sua boca, ela implora que ele a leve ao castelo. Mas quando ela vê os cadáveres caídos na sala, ela desmaia. Percebendo que ela é a mesma garota que Célia procurava, ele decide carregá-la para o castelo. Mas Vanessa e os outros o avistam do lado de fora. A mais nova, chamada Cristina, dá um tapa na cara dele e o acusa de enganar a princesa. Olha o lateral bombástico. Rio agarra a mão dela e tenta se explicar, mas Vanessa puxa a espada e diz para ele soltar. Ela então ordena que ele a acompanhe ao castelo e se explique aos oficiais, e Rio não tem escolha a não ser obedecer. Logo depois, guardas do Palácio Real cercam seu barracão e prendem o sequestrador. Só então, um homem suspeito chamado Reese toma uma estranha pílula vermelha e o sequestrador cai misteriosamente para a morte. Enquanto isso, Rio é levado para a câmara de tortura onde conhece Charles, o vice-capitão da Guarda Real. Charles exige saber por que sequestrou a princesa, mas quando Rio nega, Charles começa a bater nele como uma pinhata. Enquanto isso, a princesa Flora acorda em seus aposentos e imediatamente pergunta pelo Rio. Vanessa avisa que Rio está sendo investigado por ser suspeito de sequestrá-la. Então Flora explica que ele realmente a salvou e deseja vê-lo. A essa altura, Charles transformou o Rio em um purê de batata, mas o Rio continua negando qualquer envolvimento no sequestro. Só então Célia e Vanessa aparecem e ficam horrorizadas ao ver o Rio nesse estado. Charles está orgulhoso do que fez. Mas quando Vanessa conta a ele que Rio realmente salvou a princesa, foi nesse momento que ele percebeu que iria acordar. Charles começa a suar muito e sai da sala nervoso. Celia então usa um feitiço de cura em Rio e depois de algumas horas ele acorda na cama confortável de Célia ao seu lado. Ao perceber que ela salvou sua vida, Rio agradece por cuidar dele, mas Célia pede desculpas pelo que ele passou. Rio então pergunta o que vai acontecer com ele, e Célia revela que conseguirá uma audiência com o rei. Logo depois, Rio é levado à sala do trono e o rei o matricula na Academia Real de Magia para recompensá-lo por salvar a princesa. Na academia, Rio diz a Célia que não sabe ler e escrever, então ela pede que ele vá até sua sala depois da aula para dar aulas particulares, né? Ela então entra na aula enquanto explica que a maioria dos alunos aqui são bebês de fundos fiduciários. Aí vem o dinheiro. E eles podem não gostar muito dele. Depois de ir para a aula, ela o apresenta aos demais e pede que sejam gentis, mas alguns estudantes já estão de olho nele como se ele estivesse nos arquivos de Epstein. Assim que o Rio cumprimenta a todos, um garoto atrevido chamado Alphonse zomba dele por morar na favela e todos riem do Rio. Ignorando isso, Rio se senta e Célia inicia a palestra escrevendo questões de matemática no quadro para que todos resolvam. Ela então Rio vai com calma, já que é o primeiro dia dele. Mas os outros voltam a rir dele por ser analfabeto. Vivemos em um mundo maligno. Depois que a aula termina, Rio vai até o escritório de Célia e bate na porta.
Ela rapidamente abre a porta e diz-lhe severamente para ler o sinal de não perturbe, mas ao ver Ryu, que veio para aulas particulares, ela sorri e a convida para entrar. Ao entrar, ele vê vários livros espalhados pela sala, o que a deixa constrangida. Ela então pula os livros e abre espaço para ele, mas Ryu fica chocado por ela ler tanto, apesar de parecer tão jovem. Com isso, ela diz que tem a mesma idade que ele, mas seu cérebro funciona muito rápido, então ela pulou muitas séries e se tornou professora. Ao começarem a estudar, Ryu resolve todas as questões com facilidade, o que choca Celia, mas isso é fácil para ele porque ele tem as memórias de Haruka, que foi uma estudante universitária brilhante em sua vida. Quando Celia pergunta como ele sabe matemática, ele diz que aprendeu com a falecida mãe, mas falar dela o deixa triste. Para animá-lo, Celia prepara um chá para ele e depois pergunta como foi seu dia. Apesar dos óbvios sinais de alerta, Ryu diz que está tudo bem e depois pede que ela lhe empreste alguns livros do ensino fundamental para que ele aprenda as letras. Depois ele ingressa na turma para treinamento de combate, e quando o professor percebeu que o Ryu estava em boa forma, pediu que ele treinasse com ele. Enquanto se enfrentam, todos param para assistir ao duelo. Ryu assume a postura que aprendeu com as lembranças de Haruto e ataca o professor. Após algumas oscilações, ele se adapta rapidamente e consegue escapar da defesa do professor, o que choca a todos. Porém, Alpense chama isso de sorte e se convence de que o Ryu está em péssima forma. Ao final do duelo, o professor elogia as habilidades de Ryu e afirma que ele tem capacidade para ser cavaleiro. Mas Ryu educadamente diz que não tem interesse. Mais tarde, Celia o encontra estudando na biblioteca e ele diz que quer ir bem nas provas. Mesmo quando Celia diz que não precisa fazer exames, Ryu insiste que quer dar o melhor de si. Dias depois, após fazer o exame, Ryu sai para ver muitos alunos andando por aí, e isso lhe dá um flashback da memória de Haruto. Só então todos começam a fofocar sobre ele, então ele vai até a biblioteca para refletir sobre essa lembrança. Ele lembra que Haruto tinha uma queda por uma garota chamada Mahiru, mas quando seus pais se divorciaram, Haruto deixou a cidade e se separou dela. Anos depois, ele viu Mahiru na universidade, mas ela desapareceu depois disso e nunca mais voltou à escola. Atualmente, Ryu fica furioso por ter memórias conflitantes e se convence de que é Ryu quem deve vingar sua mãe. Poucos dias depois, sai o resultado do exame e todos ficam chocados ao ver que o Ryu obteve a maior pontuação ao lado da princesa Cristina. Vendo isso, Alphonse começa a discutir com Ryu afirmando que um plebeu humilde como ele não deveria respirar o mesmo ar que Cristina, muito menos pontuar o mesmo que ela. Ele acusa Ryu de colar nas provas, mas a própria Cristina manda o Simplório recuar porque ele não tem provas. Depois disso, a comoção acaba. Mas quando Ryu agradece a Cristina, ela diz severamente que não fez isso por causa dele antes de ir embora. Mais tarde, ele vai ao escritório de Celia, que fica feliz por ter obtido a pontuação mais alta, mas também teme que outras pessoas o incomodem ainda mais depois disso. Ele diz que está acostumado, mas ela diz que isso demonstra falta de caráter por parte do nobre. Ryu pergunta se isso aconteceu com ela também, e ela admite que os outros ficaram com ciúmes, mas ela simplesmente os ignorou porque tinha amigos. Com isso, Ryu diz que também vai ficar bem porque também tem uma amiga, Celia, o que a faz corar. Quando ela fica nervosa, ele pergunta se prefere vê-la como professora, mas Celia timidamente diz que está tudo bem em ser amiga, embora esperasse que ele a virasse na mesa e a quebrasse. Quando Ryu começa a provocá-la, ela fica irritada e o chama de baca atrevido. Você é baca. Ele então pergunta se ela vai ajudar se ele estiver em apuros, e ela diz que vai enterrar o rosto dele no peito para confortá-lo. Porém, Ryu brinca que tem uma prancha de surf no peito e isso a faz rir. 5 anos depois, durante o treinamento de combate, o professor convoca Alphonse e seu companheiro Stewart para um torneio de exibição. Ele também cita o Ryu, mas Alphonse não gosta que um plebeu participe de um torneio noturno. Mais tarde, Celia deseja o melhor a Ryu e espera que ele seja olhado pelos cavaleiros, mas Ryu diz que não está interessado. Ela então percebe que ele ficou mais alto, mas ele brinca que ela ainda é uma má qualidade, o que a frustra. Quando ela pergunta o que ele fará após a formatura, Ryu diz que fará uma viagem porque é difícil para ele trabalhar aqui. Não querendo que ele vá embora, Celia lhe oferece um emprego como assistente porque seu escritório está super arrumado com ele por perto. Ryu recusa gentilmente, lembrando-a de que em breve ela se casará com algum nobre e que ter um plebeu em seu laboratório não será bom para ela. Quando ela diz que não tem intenção de se casar, ele responde que ela pode fazer o que quiser, mas ela fica irritada pensando que ele a acha muito cortada para marcar. Ryu rapidamente diz a ela que ela é linda e isso a faz corar muito. Ela então pergunta para onde ele irá e ele diz que irá para Yagumo, terra natal de seus pais. Algumas semanas depois, o torneio noturno começa. E enquanto Ryu caminha para a partida, Alphonse diz para ele não perder ou ele também fará com que ele fique mal. Ignorando isso, Ryu entra na arena e vê que seu oponente é Charles, o mesmo homem que o torturou anos atrás. Desde então, Charles foi rebaixado a cavaleiro comum pelo que fez. Então, quando ele ataca Ryu para se vingar, Ryu facilmente o desarma e vence o duelo. Naquela noite, Charles fica bêbado com Reese, que se revela ser o embaixador do Império Proxy. Quando Charles lhe diz que Ryu é o mesmo pirralho suspeito de sequestrar a princesa, Rice percebe isso.
No dia seguinte, Celia espera Ryu para comemorar a vitória, mas ela o segue até os fundos da escola e vê uma garota entregar-lhe uma carta de amor, o que a deixa com ciúmes. Naquela noite, ela volta ao escritório e lê os planos de pós-graduação de todos, mas Ryu é o único que tem papel em branco. No entanto, ela se lembra de quando ele lhe disse que queria visitar a terra natal de seus pais, Yagumo. No dia seguinte, na aula, Celia anuncia que eles aprenderão magia relâmpago para aprofundar sua compreensão do controle da magia. O garoto covarde Alphonse, nas costas, diz casualmente que todos podem usar magia de relâmpago, exceto o Ryu. Stewart acrescenta que não é justo que todos aprendam algo que já sabem por causa de um aluno. Ao ouvir isso, Celia pede a ambos que mostrem seus relâmpagos, e eles produzem um pequeno orbe de luz. Com isso, Celia diz que eles são casuais imundos, e decide mostrar a todos a verdadeira realidade. Ela começa fechando todas as cortinas e depois produzindo vários orbes de luz por toda a turma, que explodem e fazem chover estrelas. Enquanto todos assistem maravilhados, Celia sorri para Ryu, insinuando que ela o protege. Ryu admite que não pode usar magia, mas o que ele pode fazer é imitar o fluxo da magia, e isso lhe permite copiar feitiços como Kakashi copiou jutsus. Depois da aula, Stewart se aproxima de Celia e tenta animá-la. Mas quando Ryu passa por ele, ele acusa aleatoriamente o pobre menino de enganar as alunas. Ele até chama a vitória do Ryu no torneio de um acaso, mas Ryu não está com vontade de discutir com um idiota com cara engraçada. Então ele concorda com tudo o que Stewart diz. Nele, Celia manda ele agir como um nobre e parar de lançar acusações infundadas. Então ele concorda em recuar, mas não antes de avisar a Ryu que o observará de perto durante o treino. Flora acompanha tudo isso de fundo e se sente mal por Ryu porque ele está sendo tratado pior do que um imigrante na América. Cristina diz a ele que é melhor não se envolver com Ryu, mas Flora ainda se sente mal porque ainda não agradeceu por salvar sua vida. Mais tarde, os alunos se reúnem para o estágio ao ar livre, onde serão testados sobre o quão bem aprenderam os exercícios militares. Só então, Alphonse anuncia que eles percorrerão a floresta e chegarão ao ponto marcado. E mesmo que eles tenham até o pôr do sol, ele quer chegar lá ao meio-dia. A princesa Rohanna acredita que isso pode ser impossível porque a floresta está lotada, mas Stewart revela que usou suas conexões militares para que eles marcassem a rota mais fácil. Rohanna diz que parece trapaça, mas Alphonse diz que a informação é fundamental durante as guerras, e eles estão apenas usando a ferramenta disponível. Ele até tenta convencer Cristina, mas ela diz para ele fazer o que quiser. Quando eles estão prestes a sair, Stewart manda Ryu carregar as malas, já que ele é inútil de qualquer maneira, e Ryu concorda calmamente. Vendo isso, Flora pergunta se ele precisa de ajuda, mas Ryu gentilmente diz para ela não se preocupar com isso. Apesar disso, Flora diz a Cristina que não pode deixar que outros tratem Ryu dessa maneira. Mais um esquadrão de goblins aparece de repente. Alphonse diz a seus meninos para ficarem calmos e usarem magia de aprimoramento, após o que os meninos eliminam todos os goblins sozinhos. Enquanto Alphonse elogia seus meninos, ele percebe que Ryu está olhando na direção oposta e manda ele se concentrar. Sem o conhecimento dele, Ryu avistou a presença de Reese na floresta. E por conta disso, Reese decide testar suas habilidades. Enquanto o esquadrão continua sua jornada, chega ao fim do penhasco, o que deixa Alphonse confuso. Antes que ele consiga descobrir o que fazer, eles são emboscados por um bando de orcs que atiram lanças em sua direção. Stuart é arranhado por uma das lanças e esbarra em Flora, fazendo-a escorregar. Ryu percebe isso e imediatamente pula atrás dela, usando magia para impulsioná-la de volta ao penhasco enquanto ele cai na floresta abaixo. Enquanto os orcs continuam atacando, Alphonse guia a vanguarda e os magos em uma formação, permitindo-lhes derrotar os orcs enquanto Cristina cura os feridos. Enquanto isso, Ryu usa a magia do vento para pousar com segurança. E enquanto ele se pergunta como adquiriu essa magia, ele ouve os alunos discutindo acima. Aparentemente, uma garota viu Stuart esbarrar em Flora, mas Stuart culpa Ryu por empurrá-lo para Flora. Alphonse o apoia, afirmando que Ryu deve ter se matado porque não conseguia conviver com a culpa de empurrar Flora. Mesmo quando Flora nega, eles decidem continuar com sua missão antes que mais monstros apareçam. Porém, Flora se recusa a deixar Ryu para trás, pois ele salvou sua vida novamente. Mas então, um Minotauro aparece e Cristina o atinge com um raio. Quando não causa dano, Alphonse sugere o uso da lança de gelo, mas mesmo assim falha e o Minotauro nocauteia a vanguarda. Enquanto todos correm para salvar suas vidas, Flora vai atrás dos feridos para curá-los. Mas o Minotauro a segue pela floresta e está prestes a comê-la. Felizmente, Ryu chega no último segundo e corta seu braço, mandando Flora pegar o ferido e fugir. Ryu então luta contra o Minotauro de frente, e depois de desviar seus ataques como se tivesse dominado o Sekiro, Ryu corre para o ar e balança sua espada, derrotando-o com um único golpe. Ele então vê Cristina e Rowena aparecerem na floresta, então ele sai silenciosamente antes que alguém o veja. Todo esse tempo, Reese observa de perto e está impressionado com os poderes do Ryu. Ele também nota os cabelos pretos do Ryu e se pergunta se seus pais vieram da região de Yagumo, o que lhe permitirá usar as artes espirituais. Mais tarde na academia, Celia vai ao escritório do diretor Graxa para entregar um relatório, mas ouve o Duque Huguenot falando sobre o Ryu. Graxa diz que Ryu está desaparecido, e Flora lhe contou toda a história, mas Huguenot não quer que seu nome de família seja manchado e quer culpar
perdoar Rio pelo incidente. Ao ouvir isso, Celia fica chocada e se pergunta o que aconteceu com o Rio. Mais tarde, enquanto ela está em seu escritório, Rio aparece de repente e corre para seus braços. Depois que ela se certifica de que ele está bem, Rio conta a ela tudo o que aconteceu e ela fica frustrada por ele ter sido falsamente acusado, mesmo quando não fez nada de errado. O Rio diz que as pessoas com poder decidem o que é certo ou errado. E mesmo que ele lutasse contra isso no tribunal, ninguém ouviria, pois ele é apenas um plebeu. Celia fica decepcionada consigo mesma por não poder ajudá-lo, mas ele gentilmente agradece dizendo que deve sua vida a ela. Ele acrescenta que queria vê-la antes de partir, e ela imediatamente percebe que ele está indo para Yagumo. Celia fica triste por não poder vê-lo se formar, mas ele promete escrever cartas para ele usando seu pseudônimo, Haruto. Depois disso, eles se despedem e Ryo diz que o verá novamente antes de partir, o que faz Celia chorar. 3 dias depois, Ryo chega ao reino vizinho de Galerk e fica aliviado ao saber que não é um criminoso procurado neste reino. Indo para se movimentar da cidade de Amandi, Ryo olha ao redor do mercado, mas de repente sente alguém o seguindo. Ele diz a si mesmo que não é nada, mas alguém o está realmente seguindo. Ao continuar, ele vê um lojista vendendo macarrão, e isso chama sua atenção, porque macarrão é um prato que ele conhece apenas pelas memórias de Haruto. O lojista diz a ele que seu governador, Lee Slot, o inventou, e quando ele dá uma mordida, isso o leva de volta às memórias de Haruto, fazendo-o se perguntar se Lee Slot veio do mesmo mundo que Haruto. No entanto, ele ignora novamente, pois quer ver o lugar de onde seus pais vieram. Ele então pergunta ao lojista onde ele pode conseguir macarrão, então o homem o guia até a guilda de comerciantes rica. Chegando lá, ele vê outro lojista vendendo pãezinhos de carne, o que o deixa nostálgico. Ao entrar na guilda, ele fica chocado com a arquitetura moderna, mas um dos servidores pede que ele retire a arma e o capuz. Depois que ele coopera, ela se apresenta como Lot e o leva para conhecer a guilda. Depois, enquanto Ryo está na sala de espera, Lot traz todos os itens que compraram para sua viagem e pergunta se ele precisa de carruagem, mas Ryo diz que vai carregá-la já que é um garoto Sigma. Ela então nota que ele já está acostumado com chá preto, e Ryo diz que é porque ele tomava com um amigo. Lot então pergunta se ele reconhece aquelas folhas, e Ryo adivinha que foram importadas de Lis, o que a deixa entusiasmada. Mais tarde, enquanto as meninas arrumam suas coisas, ele escreve uma carta para Celia dizendo que está tudo bem e que vai demorar um pouco até que ele envie mais cartas. Depois disso, Ryo deixa a guilda sem saber que sua assistente pessoal era a própria governadora Lee Salat disfarçada. Enquanto continua, ele encontra uma garota desmaiada na floresta e para ver como ela estava. No entanto, acaba sendo uma armadilha, pois a garota atira um dardo em sua direção antes de atacá-lo. Ryo consegue se distanciar, mas começa a ficar tonto e percebe que o dardo estava coberto de veneno. Ele também percebe que a emboscada é uma garota fera que declara que vai tirar a vida dele. Enquanto Ryo usa um feitiço de cura para curar o veneno, ela fica surpresa e o derruba com uma faca. No entanto, Ryo se esquiva dela habilmente e até consegue pegar sua faca, fazendo-a subir em uma árvore rapidamente. Ela então usa magia de aprimoramento para aumentar sua velocidade, e quando Ryo a ataca, ela salta para trás e joga mais facas nele. Ao vê-lo desviar de todos eles, a garota fica chocada e se pergunta como um humano pode ser tão rápido antes de saltar sobre ele novamente. Após trocar alguns golpes, Ryo percebe que ela está muito focada na faca. Então ele a atrai para um ataque e agarra seu braço antes de jogá-la no chão. Depois disso, ele rapidamente a desarma e a imobiliza, e a garota de repente começa a chorar pensando que ele está prestes a passar o cartão V dela. Com isso, Ryo usa um feitiço para fazê-la dormir, permitindo-lhe retirar todas as suas armas e amarrá-la. Ele percebe um colar de submissão em volta do pescoço dela, então ele se lembra de um feitiço sobre o qual leu uma vez e que anula o efeito do colar. Quando ele usa aquele feitiço nela, a coleira se solta de repente e a garota é repentinamente atingida por uma onda de memórias. Acontece que havia uma garotinha chamada Suzune que estava no mesmo ônibus que Haruto, cujas memórias foram transferidas para a fera Latifa após o acidente. Além disso, Latifa era uma escrava dada a Stuart, e ele a tratava com severidade e até a torturava com uma coleira. Relembrando tudo isso, Latifa acorda e tenta se libertar. Mas quando Ryo diz para ela parar de resistir, ela obedece pensando que ele vai torturá-la também. Ryo então mostra a ela que tirou a coleira de seu pescoço e ninguém vai machucá-la mais. Finalmente livre, Latifa arregala os olhos, mas Ryo diz para ela guardar as lamentações para mais tarde e responder às suas perguntas. Ele pergunta se ela conhece a pessoa que lhe deu a ordem de caçá-lo, mas ela diz que não. No entanto, quando ela menciona o nome de Stuart, Ryo imediatamente soma 2 mais 2, percebendo que o Duque Huguenot deve ter enviado Latifa atrás dele para cobrir todos os rastros. Ele então pergunta a Latifa se ela ainda quer acabar com ele, mesmo que sua coleira tenha desaparecido, e ela imediatamente diz que não tem tais intenções. Ao ouvir isso, Ryo a deixa ir e diz para ela ir para o leste, onde vivem outros semi-humanos, antes de continuar sua jornada.
Porém, Altsneot ela continua seguindo-o dizendo que não tem nada para fazer e não quer ficar sozinha. Quando Rio diz que deveria evitar os humanos porque eles a salvaram, Latifa diz que sabe que ele é diferente. No entanto, Rio lança-lhe um olhar frio que provoca arrepios na espinha. Rio então diz que não está zangado com ela porque ela estava apenas cumprindo ordens, mas não há garantia de que ela não o atacará novamente. Com isso, Latifa pede que ele coloque a mesma coleira em seu pescoço, implorando para que ele a leve com ele, pois ela não quer ficar sozinha. Finalmente, Rio se dobra e permite que ela caminhe com ele, e ela o segue alegremente pela floresta. Depois de um tempo, eles param para almoçar e Rio faz um sanduíche para ela, que ela engole enquanto chora porque não come boa comida há anos. Depois de viajar por alguns dias, eles chegam ao deserto. Mas quando Rio percebe que Latifa está extremamente cansado, ele decide encerrar o dia. Naquela noite, Célia recebe uma carta do Rio, e depois de ler, ela espera que ele esteja são e salvo. Enquanto isso, enquanto Rio prepara o espaguete, Latifa reconhece o prato, o que choca Rio porque ele não sabe que ela também tem lembranças de uma pessoa diferente como ele. No entanto, enquanto ela engole tudo, ele começa a suspeitar que eles podem ser iguais. Mais tarde, enquanto dormia, Rio vê que Latifa está tendo um pesadelo. Então ele a abraça e ela diz que quer ir para o Japão, o que o choca ainda mais. No dia seguinte, Latifa acorda e fica sem graça ao encontrar Rio dormindo ao seu lado. Vendo seu cabelo preto, ela percebe que Rio se parece muito com Haruto. Só então, Rio acorda e recua, batendo a cabeça na vara. Ela então pergunta a Rio se ela pode chamá-lo de Onu-chan e Rio diz que não se importa. Ele também se sente mal por ela porque ela foi separada da família e acabou como escrava aqui. Então ele fica feliz em confortá-la. Depois disso, eles continuam sua jornada pelas terras até que o Rio avista uma árvore gigante na floresta. No entanto, Latifa não consegue vê-lo por algum motivo, e Rio conclui que sua visão está sendo bloqueada por magia. Curioso, ele decide dar uma olhada e entra na floresta. Mas quando Latifa sente um cheiro que não reconhece, ele decide acampar ali. Naquela noite, ele vê que Latifa está tendo outro pesadelo, então usa um feitiço para acalmá-la. Só então a fogueira se apaga, então quando o Rio sai para verificar, ele vê um grande lobo que flui tão forte que o cega. Agora cego, Rio é cercado por algumas garotas fera de aparência sombria que começam a atacá-lo. Quando ele usa magia para se defender, as garotas feras recuam, e quando ele percebe que elas são semi-humanas, ele diz que só quer conversar. Apesar de desconfiadas, as meninas decidem ouvir o que ele tem a dizer e sua líder, Sarah, envia Orphea e Alma para investigar a área. Ela então pede a Uzuma para ficar de guarda antes de se aproximar de Rio e dizer-lhe que ele não deveria tratá-los como semi-humanos, pois é um termo depreciativo. Ao ouvir isso, Rio pede desculpas porque não sabia. Mas nesse momento, Orphea e Alma encontram Latifa na tenda com um feitiço de sono. Imediatamente, Uzuma ataca com sua lança. E quando Sarah pergunta por que ela atacou, Uzuma diz que é porque Rio sequestrou um de sua espécie. Agora ferido, Rio usa um feitiço para se curar, mas Uzuma continua atacando, o que confunde Rio. Quando o acusam de sequestro, Rio diz que é um mal-entendido, pois ele a trouxe aqui para que o povo fera possa levá-la. No entanto, Uzuma se recusa a ouvir e continua a atacá-lo. Ao recuar, Alma usa um feitiço para travar seus pés e Uzuma o ataca com magia, que o nocauteia. Uzuma então flutua na água e um espírito aparece diante dele. Ela o chama de Haruto, e quando ele pergunta por que ela está aqui, ela diz que está ligada a ele. Segurando o rosto dele com as mãos, ela diz que pertence a ele. Mas o tempo deles acabou, então ele deve acordar. Depois que ela desaparece, Rio vê o rosto da paixão de Haruto. E ao estender a mão para ela, ele acorda e se vê cercado por Orphea e Aoma. Imediatamente, Latifa corre para o quarto para abraçá-lo e começa a chorar ao pensar que ele estava morto. Ela então percebe que Rio está mudado para a cama, e quando Sarah e Uzum chegam, ela dá a eles um olhar mortal por machucarem seu Onichan. Só então a anciã da aldeia, Úrsula, aparece e pede desculpas ao Rio pela recepção calorosa que recebeu. Depois disso, Uzama se ajoelha para pedir desculpas por atacá-lo, seguida pelas outras garotas. Rio diz que está tudo bem, porque foi apenas um mal-entendido, mas Úrsula promete fazê-los assumir a responsabilidade mais tarde. Ela então pede a Orphea para libertá-lo, e assim como Orphea faz, Úrsula revela que o Rio se encontrará com os mais velhos amanhã. Durante a noite, Rio é o convidado deles, então ela pede que ele fique à vontade. Depois de descansar durante a noite, Rio acompanha Úrsula até a sala do conselho e no caminho, ela o apresenta a árvore do mundo que abriga o espírito de sua deusa, Dryas. Rio diz que também viu essa árvore de fora, o que impressiona Úrsula, pois existe uma barreira de ilusão de alto nível que a esconde, e somente quem conhece artes espirituais especiais pode vê-la. Ela pergunta a Rio com quem ele aprendeu magia, e Bro diz que é autodidata. Depois disso, ela o leva para a sala do conselho, onde ele conhece o chefe da aldeia, Sildora, e o ferreiro Dominic. Quando Rio agradece por convidá-lo para cá, Sildora pede desculpas formalmente pelos problemas que enfrentou e agradece por libertar Latifa. Dizem também que querem fazer mais, mas não estão familiarizados com o que um ser humano pode gostar. Rio diz que só quer que eles levem Latifa sob seus cuidados, e eles concordaram alegremente, já que ela é uma deles.
Porém, Latifa é um pouco apegada ao Rio, então Úrsula pede que ele fique um pouco na aldeia para ela conhecer o lugar. Enquanto os outros oferecem tudo o que ele precisa, Domini vai um passo além, oferecendo um cut demi-humano. Mas Úrsula manda o velhote parar de ser idiota. Rio então pergunta se eles podem ensiná-lo mais sobre artes espirituais e os mais velhos concordam em designar-lhe um professor. Só então, um espírito surge na sala ao lado de Rio e os anciãos da aldeia imediatamente se mostram respeitosos, dirigindo-se a ela como sua deusa espiritual, Dryas. Ela então se inclina para Rio e diz que percebe um espírito fraco dentro dele. E quando ela pergunta se ele fez aliança com algum espírito, Rio diz que não tem ideia do que ela está dizendo. Ela então diz que formar um pacto com espíritos prejudicará sua habilidade de usar magia. E Rio finalmente percebe porque ele não foi capaz de lançar feitiços como todo mundo. Curioso, Dryas pergunta se ela pode espiar sua alma, e quando ele diz que sim, ela segura seu rosto e o aproxima, o que o faz se sentir estranho na terceira perna. Depois de verificá-lo, Dryas revela que existe um espírito em forma de pessoa dentro dele, o que choca os mais velhos. Quando Dryas percebe que o Rio não tem educação sobre o assunto, ela revela que os espíritos em forma de pessoa são da mais alta classe e raros. Ela ainda diz que todos os 6 grandes espíritos desapareceram durante a Guerra dos Demônios Divinos, e o espírito dentro do Rio pode ser um desses grandes espíritos. Rio pergunta se ele está com problemas, mas Dryas diz que é o contrário, porque o povo fera vai tratá-lo como seu deus. Na hora certa, os mais velhos discutem a possibilidade de tornar o Rio um santo da vila, e ele aceita humildemente. Mais tarde, Orphea o leva para sua nova casa, onde Latifa o cumprimenta com um sorriso. Ela então o leva para um passeio pelo lugar, e enquanto eles comem, ele descobre que o povo fera compra um grão especial, que só cresce na região de Yagumo. Depois, Sarah revela que eles ficarão nesta casa com ele. Mas antes que ele possa dizer alguma coisa, Úrsula chega e pede permissão. Ele teme que seja estranho para eles viverem com um humano. Mas Úrsula acredita que morar juntos será realmente melhor para eles, então Latifa se familiariza com os outros. Com isso, Rio concorda em deixá-los ficar e pede que parem de chamá-la de senhor. Então, em vez disso, eles decidem chamá-lo de mestre. Mais tarde, Orphea o ensina como usar as artes espirituais para voar. E nas semanas seguintes, ele se familiariza bastante com todos. Então, no início da primavera, a aldeia realiza o grande festival espiritual e todos rezam aos deuses para que abençoem a sua colheita. Enquanto isso, Rhys chega ao deserto com seu subordinado e eles entram em uma caverna para recuperar um ovo de Wyvern. Quando seu subordinado pergunta para que serve, ele diz que é para aumentar sua força militar. Depois disso, Rhys o faz enrolar o ovo na cintura e eles voam em seu grifo. Só então Rhys vê uma horda de Wyverns seguindo-os e sorri, pois isso faz parte de seu plano. Mais tarde, o pessoal da fera comemora o primeiro aniversário da chegada de Rio e Latifa à sua aldeia, e Sildora revela que receberão um beijo de bênção de Lady Dryas. Os dois sobem as escadas onde Dryas os espera, e ela abençoa os dois com um beijo na testa. Depois disso, todos comemoram com uma festa em que Rio fica esmagado entre Sarah, Orphea e Latifa. Orphea pergunta se ele está se divertindo e ele diz que sim. Porém, como ele ainda a chama de senhorita Orphea, ela fica triste mesmo já fazendo um ano que não se conhecem. Com isso, Sarah o abraça. E enquanto Rio faz o possível para não estourar nas calças, Latifa fica com ciúmes e o segura com tanta força que ele começa a engasgar. Quando Alma se junta a elas, ela repreende as meninas por deixarem Rio desconfortável, mas elas argumentam que estão apenas tentando aprofundar a amizade. Rio achava que já eram bons amigos, mas as meninas dizem que querem que ele vá mais fundo, e Rio concorda em ser mais amigo delas. Com isso, as meninas se animam e Sarah sai para beber outra jarra de rum. Os outros decidem ir embora também, e só então Úrsula se junta ao Rio e os dois falam sobre como Latifa está super feliz com sua nova família. Rio então diz que finalmente chegou a hora de sair da aldeia, mas sabe que Latifa não vai aceitar bem. Enquanto isso, Rhys está em uma floresta próxima e diz a seu subordinado que eles acamparão durante a noite e partirão para a região da palha amanhã. Ele também diz ao subordinado que precisa inspecionar a área, então lhe dá uma pílula vermelha para engolir, dizendo que isso o ajudará a rastrear sua localização. Depois de dizer ao menino para cuidar do ovo, Rice voa e sorri ao ver um enxame de Wyverns vindo para pegar seu ovo de volta. Enquanto isso, Rio leva Latifa para passear e pergunta se ela gosta de morar aqui. Latifa diz com entusiasmo que ama sua vida e todos ao seu redor, então ele finalmente diz a ela que deixará a aldeia depois de algum tempo. Imediatamente seu humor muda e ela diz que irá com ele, mas ele diz que não pode levá-la lá porque não pode garantir sua segurança. Ouvir isso deixa Latifa chateada, então ela foge para a floresta enquanto chora. Enquanto isso, Sarah é chamada à sala do conselho, onde Sildora conta que notaram alguma reação dentro da barreira. Enquanto Sarah corre para explorar, Rhys chega à caverna dos Wyverns, que está cheia de ovos e desprotegida, pois todos os Wyverns estão atrás do primeiro ovo. Enquanto ele usa magia para roubar todos os ovos, Sarah e os outros avistam o subordinado de Rhys e o grifo dentro da floresta. Ao se aproximarem dele, notam que ele carrega o ovo, mas o cara rapidamente solta o grifo e sai correndo. Uzuma lança feitiços nele para fazê-lo parar, mas Sarah percebe que ele está indo em direção à aldeia.
Nesse momento, um Wyvern gigante aparece acima do grifo e tenta arrebatar o ovo, mas ele se esquiva e sem querer atrai o enxame de Wyverns em direção à vila. Imediatamente, Sarah se encarrega de deter o grifo, mas quando Rhys termina de roubar todos os ovos, ele toma uma pílula vermelha e acaba com seu subordinado. Vendo isso, Sarah diz a Alma para enfrentar o Wyvern negro, então Alma pede emprestado seu espírito de vínculo para ajudar na batalha. Enquanto isso, Latifah está na floresta abaixo, ainda deprimida por estar separada do rio. Só então, o subalterno de Rhys cai perto dela e ela o nota ao lado de um ovo de Wyvern quebrado. Enquanto ele o inspeciona, o Wyvern negro a encontra e enlouquece ao ver o ovo quebrado. De volta à aldeia, Rio vê todo mundo correndo. Então Dominic diz a ele que eles estão sendo atacados por um bando de Wyverns. Imediatamente, ele corre para a floresta para encontrar Latifah, sem saber que o Wyvern a está cozinhando. Felizmente, Alma aparece no último segundo e salva sua vida antes de invocar seu próprio espírito de gelo e se combinar com o espírito de fogo de Sarah para causar danos ao Wyvern. Ela então bate no monstro com seu martelo, mas ele o empurra para trás e ela bate em uma árvore antes de cair. Ao se recuperar, Latifah percebe que a aldeia será cozida. Então ela decide servir de isca para o monstro. Alma inicialmente a impede, mas quando Latifah diz que também faz parte da aldeia, Alma concorda em trabalhar com ela. No entanto, o arrependimento é bem rápido quando Latifah se vê encurralada e prestes a ser esmagada pela Wyvern. Felizmente, Rio chega e rapidamente a tira do caminho. Latifah pede desculpas por fugir dele, mas ele gentilmente diz a ela que está tudo bem e para ela ficar longe. Ele então voa e bate no Wyvern com as próprias mãos, fazendo com que o monstro mire uma enorme bola de fogo nele. Rio habilmente usa a magia do vento para apagar o fogo antes de enviar uma bola de energia em sua boca e bater em sua mandíbula para fazê-lo engoli-la. Depois que a bola explode, o Wyvern desaba e Rio percebe que todos os Wyverns menores fugiram após a derrota de seu líder. Só então, as outras garotas aparecem e ficam chocadas ao saber que Rio derrotou o Wyvern com as próprias mãos. Mas o Rio está mais preocupado com os feridos. Felizmente ninguém sofreu nenhum ferimento, mas isso os deixou curiosos para saber por que os outros Wyverns recuaram. No dia seguinte, Rio e Latifah continuam a conversa e ela admite que sabia que um dia ele iria embora. Ela acha que é porque ele causa problemas, mas ele diz que ela é sua irmã mais nova e que não lhe causa nenhum problema. Com isso, ela o abraça, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e diz que quer ser irmã dele para sempre, na esperança de vê-lo em breve. Rio diz a ela que vai para Yagumo para saber mais sobre seus pais. Então, em resposta, ela decide compartilhar seu segredo também. Por fim, ela conta ao Rio que reencarnou neste mundo e que antes disso morava no Japão. Rio conta que também veio do Japão e não contou antes porque ela não era muito estável naquela época. Ele admite que se arrepende de sua vida anterior. Mas agora que tem uma segunda chance, ele quer ter certeza de que cobrirá todas as bases. Ao ouvir isso, Latifah promete treinar forte e aguardar seu retorno. Mais tarde chega a hora de Rio ir embora e ele agradece aos mais velhos por tudo. Em resposta, Dominic dá a ele uma espada de Mithril e uma armadura feita do Wyvern que ele derrotou. Úrsula dá a ele uma sacola cheia de remédios junto com várias sacolas de comida e bebidas dos moradores. Rio diz que é um pouco difícil para ele carregar tudo isso, então Seldora dá a ele um dinheiro do espaço-tempo que pode armazenar um número infinito de itens. Aceitando humildemente os presentes, Rio promete defender a aldeia em caso de emergência. E ao se despedir, Latifah corre para seus braços. Depois ela se despede dele com um sorriso, mas assim que ele sai, ela começa a chorar. 2 semanas depois, Rio chega à região de Yagumo e percebe que os cabelos de todos são pretos como os dele e de sua mãe. Ele então se aproxima de 2 garotas, Seu e Huri, e pede que elas o levem ao chefe da aldeia. Huri diz que o chefe é a avó dela e imediatamente o leva para a casa dela. Mas Seu olha para ele segurando uma berinjela, desejando que ela estivesse segurando a berinjela dele. Uma vez lá, Rory vê uma velha bruxa furiosa que se apresenta como Yuba e pergunta por que ele está vestido de maneira estranha. Ryu diz que é de um país diferente e veio conhecer alguém que morou aqui há algum tempo. Ao ouvir isso, Yuba o convida para entrar e ele conta que seus pais pertencem a esta região há 15 anos. Yuba pergunta seus nomes e ele diz que eram Zen e Aimi, o que desperta o interesse de Yuba. Ela então diz a Sayo e Huri para saírem da sala, mas Sayo começa a fazer beicinho enquanto a trama fica cada vez mais complicada. Depois que eles partem, Ryo continua sua história dizendo que Zen morreu antes de ele nascer e que viveu feliz com a Yumi até ela morrer também. Certa vez, ela prometeu levá-lo para Yagumo, então ele veio aqui para aprender mais sobre seus pais e construir seus túmulos na cidade em que moravam. Yuba então revela que conhecia os pais dele e que ele se parece muito com eles. Ao perguntar como, Yuba revela que seu pai era filho dela, o que faz dessa velha bruxa sua avó. Além disso, ela diz a ele que ele já tem túmulos para seus pais e o leva ao cemitério para que ele preste suas homenagens. Lá, Yuba conta a ele que Zen e Ayami deixaram este país em segredo por um certo motivo e não voltariam. Por essa razão, as pessoas próximas se fizeram sepulturas para eles. Ryu pergunta por que seus pais tiveram que ir embora, mas ela diz que não é o momento certo para ele e contará mais tarde.
Ela também pede que ele more nesta vila por um tempo, já que ele é neto dela, e seria bom ter outro membro da família, já que todos que ela conhece estão mortos e tudo que ela tem é Huri. Ela então sugere que eles voltem, mas quando Ryo pergunta se ela tem certeza de que ele mora aqui, Yuba diz que ele é bem-vindo a qualquer momento desde que não tente devolver as injeções a Huri. Enquanto ela se afasta, Ryo permanece um pouco nos túmulos antes de voltar, e Yuba e Huri o recebem. Depois de passar a noite lá, Ryo acorda e encontra Yuba trabalhando na sala e diz que também quer ajudar. Só então Huri acorda e entra casualmente na sala com seus melões aparecendo. Mas assim que Yuba lembra que eles têm um homem em casa, ela rapidamente se cobre e sai correndo freneticamente. Mais tarde, Ryo demonstra seus dotes culinários. Então Yuba pede que ele faça sopa de miso, acrescentando que Seo e seu irmão Shin também virão hoje. Huri então pede a ele para usar na água daquela panela enquanto a enchem com artes espirituais todos os dias, o que Ryo acha interessante. Para flexibilizá-los, Ryo cria água quente usando artes espirituais. E quando Huri se surpreende, ele promete ensiná-la a fazer isso mais tarde. Logo depois, Seo e Shin chegam, e Shin inicialmente não gosta muito de Ryo. Mas depois de provar sua sopa de miso lambendo os dedos, todos se apaixonam por sua culinária. Depois que terminam de comer, Yuba pede a Shin que leve Ryo até a casa de Dola. Shin acha que Ryo não tem coragem de se tornar um caçador porque ele tem a constituição de um fanboy, mas Yuba diz que ele ficará bem já que viajou por muitos países. Ao ouvir isso, Shin diz com entusiasmo a Ryo que eles vão caçar, e o último a chegar ao campo tem um pequeno PP. Seo pede desculpas pelo comportamento de Shin, mas Ryo diz a ela que ele tem 20 centímetros antes de sair, o que a faz corar. Quando Rory pergunta por que ela o chamava de senhor, ela fica toda tímida e diz que Ryo age como um nobre. Enquanto isso, Ryo supera todos na caça e lhe impressiona Dola, o que deixa Shin com ciúmes. No final, Shin é incapaz de caçar até mesmo uma única presa, fazendo com que ele fuja de frustração. Dola pede a Ryo que não se preocupe com Shin e, enquanto Ryo volta para casa, ele percebe que ficou muito sujo enquanto caçava. Ele então usa artes espirituais para criar uma casa de banho inteira e toma um banho quente. Ao sair, ele encontra Sayo e Huri do lado de fora e eles ficam impressionados com sua criação. Huri então nota que ele cheira bem e pede a Huri que cheire suas axilas. Mas Huri fica confuso e se recusa a fazer isso. Com isso, Sayo a empurra para mais perto dele. E enquanto Huri sente o cheiro dele, Ryo revela que esse cheiro vem de sabonete. Só então Shin chega com seus amigos. E quando ele descobre que Ryo criou uma casa de banhos para todos, Shin começa a xingá-lo por roubar toda a sua aura. Com isso, Sayo diz a ele para se comportar. Mas quando ele chama Ryo de fraco, Seo agarra o braço de Ryo e diz que ele é 10 vezes mais homem que Shin jamais será. Nas semanas seguintes, Ryo ajuda nos campos, e depois da colheita, Yuba pede que ele guarde o transporte até a capital. Só então, eles ouvem uma comoção na casa de banho e Shin discutindo com um trapaceiro chamado Gon, que está tentando roubar o cartão V de Huri e Seo. Shin quer dar um tapa na cara de Gon, mas Huri pede que ele mostre moderação porque Gon é filho do chefe da aldeia vizinha. Com isso, Gon diz a Huri que ele é seu convidado e que ela deveria deixá-lo dormir em um quarto. Mas Shin já está farto e joga a mão nele. Com isso, Gun o agarra pelo pescoço, mas Yuba chega e diz para ele soltar o menino. Ela então diz a Gun que ele passou dos limites e que só o deixará ficar se ele não sair da pousada a noite toda. Ao ouvir isso, Gun decide ir embora, mas encontra o Ryo no caminho. Ele tenta chutar Ryo na perna, mas Bro perde toda a aura quando ele tropeça e cai de cara no chão. Naquela noite, Sayo fica na casa de Yuba e Ryo dá a eles um amuleto protetor que irá alertá-lo sobre qualquer atividade suspeita em seu quarto. Enquanto isso, Gon e seus rapazes estão no quarto de hóspedes e definitivamente estão tramando alguma coisa. No dia seguinte, o fiscal Saga visita a aldeia para verificar a qualidade da colheita, e depois de passar o dia inteiro com ele, Ryo pratica golpes de espada à noite. Ele então percebe Huri e Seiya observando, e eles perguntam por que ele começou a aprender artes marciais. Pegando uma história das memórias de Haruto, Ryo diz que fez isso para proteger uma garota de quem gostava, mas não tem mais contato com ela. Huri diz para ele não se preocupar, pois ele encontrará o amor novamente, insinuando Huri, o que a faz corar. Naquela noite, enquanto as meninas dormem, Gon finalmente age e tenta enganar Huri. Porém, Seo aparece, e quando vê Gon em cima dela, ela se lembra do homem que tirou a vida de sua mãe. Cheio de raiva, Ryo joga para fora e reorganiza seus traços faciais com o punho até que Saga acorda e o impede. Depois disso, Ryo sai para tomar um pouco de ar, admitindo que esta é a segunda vez que ele quer tirar uma vida, acrescentando também que ele está se tornando cada vez mais parecido com Haruto a cada dia. No dia seguinte, após Saga revelar que Gon foi preso, Ryo pede desculpas por seu comportamento, mas todos dizem que ele não fez nada de errado, o que o faz se sentir muito melhor. Dias depois, os aldeões estão carregando a colheita para transporte, enquanto Gon e seus homens estão trancados em uma jaula por seguirem os passos de Didi. Yuba agradece a Saga por levar Gon para a prisão e também por proteger seu transporte, mas ele diz que está apenas fazendo seu trabalho. Yuba então lhe entrega uma carta e pede que ele a entregue ao Sr. Goki, e Saga concorda em fazê-lo.
Depois disso, a equipe de transporte parte para a capital real e Ryo, Sayo e Shin vão com eles. Na encruzilhada, eles se separam da equipe de Saga e chegam à capital real vários dias depois. Depois de se hospedarem em um hotel, Dola diz a todos para não se afastarem muito, pois ele precisa sair para trabalhar. Ele então pede a Ryo e Shin para irem com ele, e depois de entregar Gon e seus homens aos guardas da prisão, eles vão a um restaurante local para se refrescarem. Lá pedem Kamutin, e Ryo fica surpreso porque nunca comeu antes. Com isso, Shin e Dolan ficam animados para que ele experimente, e quando ele diz que gosta do sabor, eles ficam emocionados. Depois, Shin agradece a Ryo por ajudar Seo, mas Ryo pede que ele não mencione isso. Shin também diz que Seo gosta de Kameta e ficará chateado com ele se ele não a trouxer aqui. No dia seguinte, Ryo acompanha Seo nas compras, e no caminho Ryo pergunta se ela gostaria de comer Kamutin depois disso. Acontece que Shin pediu que ele a levasse ao restaurante porque ela queria experimentar para poder fazer sozinha, mas como ele não o fez, eles brigaram. Ryo também diz que é um bom irmão e que cuida dela, e Seo concorda. Nesse momento eles passam por uma barraca de acessórios e a senhora pede a Ryo que compre algo para sua namorada. E Seo imediatamente diz que ela não é namorada dele, mas a senhora pede que ela compre algo mesmo assim. Ryo também pede que ela compre algo para si mesma, então Seo olha a mercadoria e pega um grampo de flor rosa. Quando Ryo diz que fica bem nela, Seo congela por um momento e começa a corar. Quando a senhora lhe diz o preço, ela decide não fazê-lo porque é muito caro, mas Ryo paga por ela. Depois que ele se afasta, a senhora pede a Seo que se curve para ele, o que a faz corar. Só então, eles avistam alguém tentando sequestrar uma garota chamada Komomo, mas Ryo rapidamente se aproxima e derruba o homem. Enquanto todos o aplaudem, o guarda de Komomo chega rapidamente. Então Ryo entrega a garota, agarra a mão de Seo e desaparece dali. Acontece que Kumomo é filha de Saga, e ele fica sabendo por seu pai, Lord Gouki, sobre a tentativa de sequestro, bem como por seu salvador, que desapareceu após a cena. Depois disso, Saga entrega a carta que Yuba lhe deu, e Gouki fica chocado ao lê-la. Ele então pergunta a Saga se ele conheceu alguém chamado Ryo, e Saga fica confuso sobre o motivo de seu pai estar tão surpreso. Enquanto isso, Ryo e Seo voltam depois de comer Kamuta, e ela promete a Shin que fará isso para ele quando eles voltarem para a aldeia. Só então todos percebem que ela está usando um grampo, e quando perguntam como ela conseguiu, Ryo decide dispersar a cena. Só então Saga chega com seus pais, Lord Gouki e Lady Kayoko, e eles têm uma reunião privada com Ryo. Eles revelam que ambos eram atendentes de sua mãe, Ayami, e ela era a princesa do reino Kurosuke. Enquanto Ryo fica atordoado, Gouki acrescenta que seu pai, Zen, era um soldado que se destacou tanto na esgrima quanto nas artes espirituais. Por causa disso, ele foi contratado para proteger Lady Ayami, mas ela começou a gostar dele. No entanto, quando um príncipe do reino vizinho de Hokkien veio assinar um tratado de paz, ele começou a gostar de Ayami e tentou raptá-la. Felizmente Zen estava lá para protegê-la, mas o embaixador ficou irritado e exigiu a execução de Zen, bem como um casamento político com Ayami. Essa foi a razão pela qual Ayami e Zen fugiram. E depois de todos esses anos, Gaki e Kayoko ficam com o coração partido ao saber que ambos faleceram. Ele também diz a Ryo que seus avós, o rei e a rainha, querem vê-lo e Ryo concorda em conhecê-lo. No dia seguinte, eles o levam ao castelo onde ele conhece o rei Homura e a rainha Shizuku. Ao se sentar, ele percebe que Shizuku se parece muito com sua mãe, o que a deixa feliz. Ela então pergunta a ele sobre Ayami e Zen. Então Rin diz a ela sem rodeios que seus pais morreram. Homura quer saber como eles viveram e morreram. Então Ryo diz que seu pai morreu muito cedo, enquanto sua mãe era uma pessoa gentil que sempre tinha um sorriso no rosto. Cada dia com ela era uma bênção, mas quando Ryo tinha 5 anos, ela faleceu. Eles querem saber como ela morreu, mas Ryo avisa que será extremamente doloroso ouvir isso. Mesmo assim, eles insistem que ele conte a história, então Ryo revela que ela foi assassinada diante de seus olhos. O homem que tirou a vida dela chamava-se Lucius e era um aventureiro que já trabalhou com Zen. Um dia, enquanto eu estava fazendo compras, Zen apareceu em casa e engoliu uma poção estranha. Quando voltei, ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas Zen se voltou para ela e a esfaqueou impiedosamente na frente do Ryo. Logo depois, Ryo acordou na favela e morou lá por 2 anos, até resgatar uma princesa e ser autorizado a frequentar uma academia de magia para nobres. A maioria dos alunos o tratava com severidade, mas ele encontrou um amigo que facilitou sua sobrevivência lá. Depois de passar alguns anos lá, Ryo deixou a academia e veio para Yagamo para saber mais sobre seus pais. Ele admite que não nutre ódio por ninguém, mas não perdoará Lucius e garantirá que ele pague pelo que fez. Homura entende sua dor, mas avisa que o caminho da vingança muitas vezes leva à miséria. Mas Ryo ainda quer vingar sua mãe. Com isso, Homura pede que ele treine com Gaki porque ele é o mais forte de todo o reino, e vencê-lo significaria que Ryo está pronto. Ao saírem, eles encontram Kumomo e seu guarda Aoi, e é aí que descobrem que Ryo foi quem resgatou Kumomo. Mais tarde, o duelo começa e Ryo ataca Gouki com super velocidade, mas ele bloqueia e elogia suas habilidades. Após trocarem alguns golpes, Gouki percebe que Ryo é o personagem principal.
Então ele usa seu movimento final, golpe aéreo contra Ryu. No entanto, Ryu usa artes espirituais para dispersá-lo e termina o duelo em grande estilo. Todos ficam chocados com a derrota de Guki e Ryu garante aos avós que está pronto. Logo depois, ele retorna à aldeia e presta homenagem aos seus falecidos pais, dizendo-lhes que está pronto para sujar as mãos. Mais tarde naquela noite, ele diz a Sayo que é primo dela e também príncipe deste reino, mas Huri pensa que ele está apenas brincando com ela. No entanto, depois que Yuba garante a ela que está dizendo a verdade, Huri começa a entrar em pânico e se dirige a ele como Senhor Ryu. Com isso, Ryu diz a ela para relaxar porque ele não se considera da realeza e pede que ela o trate como sempre o tratou. Em resposta, Hori pede que ele a chame pelo nome também, e Ryu concorda em fazê-lo. Depois ele diz aos dois que deixará a aldeia no final do ano porque tem algo para fazer. Hori pergunta ansiosamente se ele voltará algum dia, e ele diz que voltará se eles permitirem. Hori fica irritado por ele ainda estar sendo tão formal e diz severamente que ele pode vir quando quiser. Ela então pergunta se alguém está esperando por ele, e ele diz que vai encontrar alguém que o vê como um irmão mais velho. No dia seguinte, ele conhece o resto das garotas e elas imediatamente percebem como ele está sendo tão formal com Huri. Ela diz que é porque eles moram na mesma casa, então ela pediu a Ryu para ser mais casual com ela. Ele pergunta se parece estranho, mas Seo diz que está tudo bem, desejando que ele também fosse casual com ela. Então, nos meses seguintes, o Ryu continua a ajudar os moradores em praticamente tudo e se torna um membro importante da aldeia. Um dia, enquanto ajuda no plantio de arroz, ele percebe que Seo está um pouco atrasada e decide ajudá-la. Ele então diz a ela que gostaria que ela supervisionasse as plantações depois que ele partisse. Mas isso a choca porque é a primeira vez que ele ouve falar de sua partida. Quando ela pergunta, ele confirma que irá embora após a colheita, e ela pergunta se os visitará com frequência. Ryu diz que não tem certeza porque está indo longe, e isso parte seu pobre coração. Seus olhos lacrimejam, mas ela os enxuga rapidamente e finge que tem algo no olho. Mais tarde ela volta para casa e começa a chorar assim que Shin entra na sala. Ao vê-la nesse estado, ele suspeita que Ryu fez algo para machucá-la, mas ela garante que ele não fez nada disso. Ela então diz a ele que Ryu vai deixar a vila em breve, então Shin foge para vê-lo. Uma vez na casa de Yuba, ele implora a Ryu para ficar na aldeia, mas Sayo chega e pede desculpas pelo comportamento de Shin antes de arrastá-lo embora. Com o passar dos dias, Sayo finge estar bem, mas treina em segredo para poder carregar seu próprio peso. Aí no dia do festival, ela se aproxima do Ryu e pergunta se pode ter um tempinho com ela. Ryu então a segue até a floresta, onde ela finalmente admite que está apaixonada por ele, o que é um choque para ele. Ele pede desculpas a ela, dizendo que não pode retribuir os sentimentos dela, em parte porque está indo embora. Com isso, ela pede que ele a leve junto, admitindo que está treinando há meses para não atrasá-lo. Ryu educadamente diz a ele que não é possível, e ela começa a chorar, segurando desesperadamente a mão dele e implorando para que ele a deixe ficar ao seu lado. Mais uma vez, Ryu diz a ela que não pode e vai embora, deixando a pobre garota com o coração partido. Ao sair, ele percebe Shin e pede desculpas a ele também. Shin então vai confortar Seo, sem saber que Lord Gonki está observando tudo. Naquela noite, Ryu se despede de Yuba e Huri, e quando chega à fronteira da aldeia, encontra Seo esperando por ele. Ela se despede dele com um sorriso gentil, dizendo que ela trabalhará muito, então ele deve dar tudo de si também. Ryu promete que sim e também diz que está feliz por ela ter vindo, e ela diz que não teria perdido isso por nada no mundo. Depois, Ryu volta para o território do povo fera, e Latifa, já crescida, corre alegremente para seus braços. Depois ele janta com os mais velhos, contando tudo o que aprendeu sobre seus pais, incluindo seus laços com a realeza. Soldora pergunta se dessa vez ele também vai ficar, e Ryu diz que sim, mas só por alguns meses. Latifa fica triste com a sua partida novamente, mas promete que dessa vez voltará mais cedo. Úrsula então pergunta se ele precisa de alguma coisa, e Ryu diz que na verdade quer uma casa portátil que possa guardar em seu dinheiro no espaço-tempo. Dominic concorda em construir um para ele, mas enquanto isso, Latifa fica encarregada de atender às necessidades do Ryu. À noite, ele volta para casa com as meninas e vê-las conversando e tudo mais o deixa com saudades. Ele observa que todas elas se tornaram mulheres bonitas, exceto Alma, que ainda é uma péssima qualidade. Latifa então pede que ele tome banho com ela, mas Sarah rapidamente a lembra que não é esse tipo de anime. Numa bela manhã, Ryu está gritando em seu quarto, e enquanto Sarah corre para ver como ele está, ela o encontra na cama com um lindo vilão de cabelo rosa. As outras garotas chegam rapidamente e ficam todas chocadas ao vê-lo nesse estado. Mas Ryu entra em pânico porque não tem ideia de onde ela veio. As meninas perguntam freneticamente quem é essa garota e ele diz que não a conhece. Ao ouvir isso, a menina acorda e revela que é um espírito que fez uma aliança com ele. Ryu se lembra de Dries contando a ele sobre o espírito, então quando ele pergunta como eles firmaram o contrato, ela diz que não se lembra. Ryu então percebe que ela é o mesmo espírito que apareceu diante dele quando ele era jovem e o ensinou a usar
a usar magia. Ele continua bombardeando-a com perguntas, mas ela não tem nenhuma lembrança do passado. Ela também não tem nome e pede a Ryu que lhe dê um, mas as meninas percebem que ela o chama de Haruto em vez de Ryu. Ryu promete explicar tudo mais tarde, apenas para perceber que o espírito também pode falar com ele por telepatia. Depois de pedir que ela não revele seu segredo, ele usa palavras para dizer que precisa de um tempo para pensar em um nome para ela. Sarah então sugere que eles a levem aos mais velhos e a Lady Dryas, que pode ajudá-lo já que ela também é um espírito em forma de pessoa. O espírito concorda em ir, deixando cair a toalha na frente de Ryu e usando magia para colocar roupas novas nela. Agora com um vestido branco, ela exala uma vibração calorosa e radiante. Então Ryu decide chamá-la de Aishia. Depois que ele leva Aishia aos mais velhos, Lady Dryas aparece também, e ela acha estranho que Aishia tenha perdido a memória. Quando questionada, ela diz que só sabe que tem uma ligação com Haruto, o que surpreende a todos, pois nunca ouviram esse nome antes. Ryu então explica que ele é um homem procurado na região de Straw, então ele usa Haruto como pseudônimo para passar despercebido. Deixando isso de lado, Dryas pergunta a Chiaixo em que elemento ela é boa, e ela diz que é praticamente o Avatar. Para a surpresa de todos, eles saem onde Dryas coloca Aishia em um duelo com Ryu para testar suas habilidades. Quando a batalha começa, Aishia se move em alta velocidade, mas Ryu combina sua energia ao mesmo tempo em que percebe que ela copiou suas técnicas. Após trocar socos e chutes, Ryu tenta atacar com elementos, mas Aishia é tão forte quanto ele, se não mais. Quando as coisas ficam um pouco intensas, Dryas rapidamente pede que parem a partida ou eles vão virar o lugar de cabeça para baixo. Dryas acredita que a Aishia é muito mais forte do que isso, mas ela ainda não evoluiu totalmente, então decide compartilhar seu conhecimento com a Aishia. Isso também significa que Dryas aceitou a Aishia na aldeia, então Seldora decide fazer um banquete para recebê-la. Com o passar dos dias, a Aishia conhece todos e logo Dominic termina de construir a casa portátil do Ryu com banheira. Com a casa pronta, Ryu decide que é hora de ele ir embora novamente e isso deixa Latifa triste. No entanto, ela sorri e promete preparar uma boa refeição para ele. Depois de sair, Sarah pede a Ryu para dar uma palavrinha com Latifa, porque ela sente muita falta dele. Naquela noite, enquanto Ryu relaxa no banho, Latifa aparece e pergunta se pode lavar as costas dele. Ryu fica nervoso e diz não, mas quando ela ameaça mexer em seu joystick, ele concorda. Enquanto ela está nisso, ela diz a ele que seu nome era Suzune no Japão. E Ryu também revela que na verdade Haruto era seu nome em sua vida anterior. Latifa diz que descobriu, acrescentando que costumava pegar o mesmo ônibus que ele para a escola. Isso o faz perceber que ela também foi pega no acidente de ônibus, mas ela está satisfeita porque agora tem um bom irmão mais velho. Ryu se sente um péssimo irmão porque nunca está por perto, mas ela o abraça e diz que sentirá muita falta dele. No dia seguinte, Úrsula dá a Ryu um cristal de teletransporte, que lhe permitirá chegar a esta aldeia quando quiser, mas Dominic acrescenta que só funciona em uma direção. Seldora então dá a ele um alfinete que permitirá que ele mude a cor do cabelo, acrescentando que isso o ajudará a se misturar quando estiver no Straw. Depois disso, Ryu se despede de Latifa e dos demais e sai ao lado de Aisha. No caminho, ele conta a Aisha sobre Celia, mas ela já sabe de tudo. Ryu diz que não escreveu para ela depois da primeira carta, então quer vê-la antes de voltar aos trilhos. Logo em seguida, Ryu e Aishia chegam em Straw, e percebendo que está mais lotado que o normal, Ryu usa o alfinete para ficar loira. Ele então vai até uma padaria, onde fica sabendo que amanhã haverá um desfile de casamento de nobres, por isso o lugar está lotado. Depois, ele avisa a Aishia que vai para a academia e ela decide ir com ele. À noite, Ryu usa magia para entrar furtivamente no porão, e parado em frente ao escritório de Celia, relembra a última vez que a viu. Porém, ao abrir a porta, fica chocado ao ver que o escritório dela foi esvaziado. Confuso, ele segue para a próxima sala, onde Aishia usa um feitiço para hipnotizar o professor. Ryu então pergunta sobre Celia, e o homem diz que ela está no Palácio Real. Ryu pergunta o que ela está fazendo lá, apenas para descobrir que ela está prestes a se casar com Charles, o mesmo homem que torturou Ryu. O homem revela ainda que o reino de Beltron sofreu uma derrota esmagadora para o Império Proxia, e eles mal negociaram a paz graças a Duke Harbour. No entanto, a família real foi destituída de seu governo, e quando a facção do Duque Huguenot foi obrigada a assumir a responsabilidade, eles fugiram como um covarde. Isso permitiu que o Duque Arbor tomasse o trono, e ele decidiu formar uma aliança política com a casa de Clary, casando-se com seu filho Charles Cecilia, que é filha da referida casa. Ryu pergunta se a casa Clare concorda com esse casamento, mas o homem diz que não sabe. Então Aisha o coloca para dormir e eles saem do quarto. Lá fora, Ryu diz que quer ver Celia antes da cerimônia de casamento. Então Aisha decide entrar furtivamente e encontrar uma maneira de ele chegar ao quarto de Celia. Naquela época, Celia estava jantando com o pai, Roland, e sua nojenta noiva Charles. Roland mostra preocupação com a filha, mas Celia faz uma cara de pôquer e diz para ele não se preocupar com ela. Charles a apoia dizendo que eles deveriam se preocupar com Roland, porque ele ouviu rumores de que ele está em conluio com o Duque Huguenot. Roland jura que nunca trairá este reino, mas Charles misteriosamente diz que as coisas não parecem boas para Roland, mas ele pode salvar sua face servindo a casa Arbor.
Finalmente, Roland admite para si mesmo que foi derrotado e até serviu Celia em uma bandeja de prata, mas não há nada que ele possa fazer agora. Depois do jantar, Celia volta para seu quarto e após lamentar seu destino, abre a gaveta para pegar uma carta que Ryu uma vez escreveu para ela. Enquanto o segura contra o peito, ela admite que deseja vê-lo e que os sentimentos que sente por ele não desapareceram. Porém, justamente quando ela está prestes a queimar a carta, Ryu entra em seu quarto e arruma o cabelo para que ela possa reconhecê-lo. Sem hesitar, ela corre para os braços dele e com os olhos marejados diz que sentiu muita falta dele. Ela nota que ele cresceu bastante e Ryu responde que ela também se tornou uma mulher bonita. Com isso, ela fica nervosa e começa a falar sobre o quão bonito ele se tornou. Mas depois de olhar para ele por um momento, ela pede que ele conte tudo sobre sua jornada. Ela até pede que ele tome chá com ela como costumavam fazer. E enquanto ela serve, ele pergunta se ela realmente vai se casar. Ao confirmar isso, Ryu pergunta se ela realmente quer se casar com Charles. E ela admite que consentiu. Ela também sabe que Charles torturou Ryu no passado, mas age como se a decisão fosse sua, sem nenhuma influência da família dele. Ela diz ainda que Charles agora é um homem decente e gentil com as mulheres. Mas quando Ryu duvida, ela fica frustrada e pergunta se ele vai se casar com ela. Ryu fica emocionado com isso, mas rapidamente diz que estava apenas brincando e manda ele ir embora porque sua presença chegará em breve e ela terá um grande dia amanhã. Ela também pede que ele não compareça ao casamento dela, pois seria constrangedor. Mas quando Ryu fica chocado, ela o incentiva a sair da sala ou ela começará a gritar. Depois de empurrá-lo para fora da sala, Ryu finalmente sai, permitindo que Celia chore e fique feliz ao mesmo tempo porque conheceu seu verdadeiro amor antes de se casar com um vagabundo. Lá fora, ele diz a Aisha que não recebeu muito de Celia e quer saber mais, e ela concorda em ajudá-lo. No dia seguinte, Reese vem parabenizá-lo, acrescentando que eles agora são aliados, agora que seus países assinaram um tratado de paz. Enquanto Charles se gaba de ter recebido tops desleixados de sua nova noiva, Rice sente um espírito forte por perto e pede licença para sair. Enquanto isso, Celia está toda arrumada para o casamento e Charles vai até sua tenda para dar uma olhada nela. Depois de admirar sua beleza, Charles apresenta Celia às outras esposas, o que a deixa em estado de choque. Depois que ele vai embora, a primeira esposa, Tennessina, imediatamente deixa claro que assim que Celia se casar com Charles, ela será a última da fila e fará o que for mandado. Enquanto Tennessina afirma sua autoridade sobre Celia, a princesa Cristina aparece para vê-la. Tennessina a convida para entrar, mas Cristina manda ela sumir porque quer falar com Celia em particular. Depois que as putas vão embora, Cristina e Celia caem na real, falando sobre o quanto suas vidas mudaram nos últimos meses. Cristina acredita que a incompetência de sua família levou à queda do reino e pede desculpas pelo sacrifício que Celia está fazendo para encobrir sua inépcia. Celia garante que consentiu com o casamento. Mas Cristina percebe que seu sorriso desapareceu. Ela lembra como Celia era feliz quando era professora na academia, mas agora é um pássaro na gaiola. Cristina promete que encontrará uma maneira de libertá-la, e Celia reza para que Cristina reze para que ela e Flora se reencontrem. Enquanto isso, Charles conhece Alfred, que agora é o comandante das Forças Armadas, mas rapidamente descobre que Charles é um idiota quando se gaba de sua autoridade sobre todos. Logo depois começa a cerimônia de casamento, e enquanto Celia vai até o altar com Charles, as pessoas começam a chamá-la de noiva de prata. Ryu também está na multidão e, graças às informações de Aisha, ele agora sabe que Celia só concordou com Mary para salvar o reino. Quando Celia se aproxima, Aisha usa telepatia para se comunicar com ela e identifica a localização de Ryu no meio da multidão. Assim que Celia o vê, ela chora e começa a tremer, o que preocupa Charles. Para disfarçar, ela diz ao vagabundo que está muito feliz por se casar com ele, apenas para olhar para trás e ver que Ryu desapareceu. Assim que a carruagem para, Celia diz a si mesma que é uma boneca sem sentimentos e está prestes a pegar a mão de Charles. Só então Ryu entra correndo e começa a lutar contra os guardas. Quando os magos disparam contra ele, ele se esquiva dos feitiços e dá um salto gigante, saltando sobre todos eles e entrando em contato com os guardas de elite. Charles diz a Celia para não se preocupar, pois esses guardas de elite vão assar esse intruso, mas Ryu chuta a bunda deles com tanta força que Charles começa a sentir dor. Depois disso, Ryu sobe na carruagem e nocauteia Charles com um soco antes de apontar uma faca na garganta de Celia. Duke, Roland e Arbor estão chateados, mas os guardas os impedem de fazer um movimento errado. Ryu então usa a telepatia e pede a Celia que apenas brinque, prometendo explicar tudo mais tarde. Ele então pergunta pela última vez o que ela deseja, e Celia fica chocada por ele ter arriscado a vida só para ouvir o que ela pensa. Ryu responde que deve sua vida a ela e não pode deixá-la arruinar sua vida assim. Mas Celia não quer colocar seus próprios sentimentos em primeiro lugar, pois isso causará problemas aos outros. Ryu diz que é bastante óbvio pela expressão em seu rosto que ela não está feliz. Então ele implora que ela não desista e apenas diga uma palavra, e ele garantirá que ela saia daqui em segurança. Com lágrimas nos olhos, ela manda Ryu levá-la embora. Então Ryu declara a todos que está sequestrando Celia antes de pegá-la nos braços e fugir.
Enquanto os magos disparam contra ele, ele usa artes espirituais para desviar os ataques, e Reese percebe que esse garoto é o mesmo que chamou sua atenção há vários anos. Para testar suas habilidades, Reese lança um forte feitiço contra ele, mas Hill também desvia e foge com Celia. Enquanto Charles vê suas chances de o desleixado Top cair, Alfred envia cavaleiros aéreos para pegar Hill. Depois disso, ele deixa o comando nas mãos de Vanessa e vai pessoalmente atrás de Hill, enquanto Reese aproveita a situação em modo espectador. Com o Hill pulando nos telhados, os cavaleiros aéreos o perseguem e dificultam a criação de distância. Assim, ele pula nas ruas e convoca Aisha para que ela leve Celia enquanto ele serve de isca. Depois que ele retorna ao telhado, as tropas percebem que ele deixou Celia e pedem reforços de grupo para procurá-la. Eles também começam a atirar nele, mas Hill evita habilmente os ataques antes de pousar novamente e causar uma grande distração ao lutar contra as tropas terrestres. Logo depois, o próprio Alfredo aparece e o desafia para um duelo, e Hill instantaneamente o reconhece como o mais forte do reino. Ao ficarem cara a cara, Hill tem que ficar com o pé atrás porque Alfred é muito forte, e Alfred também percebe que Hill está se segurando propositalmente. Pensando que Hill o está subestimando, Alfred carrega sua espada e a acerta no chão, causando uma explosão tão forte que destrói a estrada. Porém, Alfred sabe que seu ataque não atingiu Hill. Acreditando então que ele fugiu, Alfredo pede a seus homens que o procurem. Logo depois, o tempo fica nublado, enquanto Celia e Aisha fogem do reino. Celia se preocupa com a segurança de Hill, mas Aisha garante que Hill tem armadura de conspiração. Segundos depois, Hill chega e Celia se joga alegremente em seus braços. Hill garante que agora está tudo bem e ainda agradece a Aisha por ajudá-lo. Como já está livre, Celia diz que tudo parece um sonho porque ela já havia desistido da vida, mas graças a ele tem outra chance. Ela então pede que ele o leve para um lugar seguro para que eles possam alcançá-los. Mas nesse momento, vários raios de luz atingem o chão e Azia sente que alguém precisa de sua ajuda. É isso neste vídeo. Deixe um like se gostou e comente se quiser a segunda parte dessa série. Se você quiser ver outras recapitulações, assista a este vídeo na tela.